Fala pessoal, começando mais um episódio do Decolada Podcast, o seu podcast de histórias reais de empreendedores reais. Aqui Raul falando com vocês e nesse episódio a gente vai conhecer a história do Fausto, fundador e CRO do PipeRun CRM. Já aproveita o início do vídeo, se inscreve no canal, já curta ele, com certeza você vai gostar muito. Fausto, por favor, se apresente aí para nossa audiência. Trazer um pouquinho do Fausto, o cara é muito simples. Nasceu aqui na região metropolitana de Porto Alegre, eu sou natural de Campo Bom, uma cidade a 50 quilômetros de Porto Alegre, e comecei na área de TI muito cedo, né? Desde 89 eu estou na área de tecnologia, desenvolvendo software, trabalhando com software. Pai de 4 filhos, né? E já viajei boa parte do mundo aí trabalhando com tecnologia sempre, o Brasil todo, e estou aí nessa jornada com a PipeRun desde 2016, na verdade foi 2015, mas 2016 nós conseguimos começar a desenvolver o software para lançar em 2017. Minha família, ela nasceu dentro do setor de coreiro calçadista, então não tinha como, a partir da família, eu não entender de sapato, de couro, né? Então eu tenho cursos técnicos em formação de profissional de tecnologia em sapato, tecnólogo em calçado e couro. Tem vários trabalhos nessa área e comecei profissionalmente trabalhando com um RP para o setor calçadista, né? Então a minha tecnologia inicial de trabalho lá nos idos dos anos 90 foi no setor industrial fazendo RP do chão de fábrica, planejamento de produção, MRP, a BI, contábil, estratégico, financeiro. Isso me levou a uma jornada muito grande. Eu comecei 6 faculdades, né? Não terminei todas, obviamente, né? Mas e algumas pós também. Então, tem uma jornada de muito aprendizado, continuo aprendendo, continuo estudando, e eu acho que eu não vou parar nunca. Eu acho que aprender e estudar é um valor e que eu levo para os meus filhos também. E com isso a gente conseguiu desbravar aí vários caminhos para a própria PipeRun. Pô, tu disse que começou em 89, aqui a gente tá entregando as idades que eu nasci em 89, então faz tempo que tu tá realmente no mundo de tecnologia. E como é que o que te despertou, como tu trouxe, né? Veio de uma família que está toda dentro da indústria, do setor calçadista, né? Rio Grande do Sul tem alguns polos bem fortes desse setor em si. Como é que tu começou na tecnologia? Mesmo sendo já desse nicho que tu estava familiarizado, mas quando que te deu o estalo de gostar realmente de tecnologia para começar a estudar e focar mais nisso para tua jornada, para tua carreira em si? Eu comecei desde muito cedo, ir para dentro da empresa, né? Férias de verão não era férias de verão, era férias trabalhando com o pai na empresa. Então, eu comecei assim muito cedo, naquela época, com 12, 13 anos, tu já tinha oportunidade de fazer isso. Estou falando de 85, 86, né? De ir para dentro da empresa, conhecer o que o pai faz, o que a família trabalha, o que o tio faz, como é que o tio faz couro, como é que o pai faz sapato, como é que né? Então essa história toda aí me oportunizou visitar e estar dentro de um ambiente industrial. Como essas empresas elas usavam muita tecnologia já para a época, isso facilitou o meu conhecimento e o meu interesse. E aí eu fui o rebelde da família, que estudou tudo que a família queria que eu estudasse para seguir carreira dentro dessas áreas, mas o meu desejo maior foi a tecnologia. E aí, já em 86, com 13 anos de idade, eu já dizia que eu ia trabalhar com software. Eu tive a felicidade de ver chegando na indústria um container com um computador gigante, né, nessa época, que devia processar menos que o meu celular hoje, mas nível de processamento das máquinas naquele período, e eu fiquei encantado com aquele negócio, né? E aquilo me chamou muita atenção e sempre minha família também me despertou muito para a educação, em aprender, estudar, e isso facilitou com que eu viesse para um segundo grau tecnólogo já aprendendo a programar, né? Então, com 14 anos, eu já estava iniciando essa carreira, com 15, 18 eu já estava
programando. O primeiro projeto foi para ATMs bancários, programando em COBOL. Então isso é muito antigo, né, para a tecnologia de hoje, COBOL que tem muda muita gente que rápido. não vai nem fazer ideia do que é. Então esse tipo de situação, eu comecei aí e logo eu fui para uma empresa que desenvolvia software para a indústria calçadista. Isso facilitou muito o meu processo e aprender a implantar esse software nas empresas da família e tal, me trouxe um relacionamento, trouxe parceria e isso facilitou a minha ida para o segmento. Né? Eu catapultei no processo de implantar um sistema de produção na empresa para virar um consultor da empresa do próprio RP. Sim, E aquilo facilitou a minha entrada, conhecer o produto, conhecer esse uso, e por estudar muito e ter essa vivência de empreendedorismo na família, isso me levou a conhecer todas as áreas de negócio, o que um RP, que vai do chão de fábrica à parte contábil, te oportuniza. Então, foi aprendendo, estudando em cada área dessas que eu comecei fazendo consultoria e acabei implantando esse software em mais de 200 indústrias e dando consultoria para essas empresas no Brasil inteiro, né? Algumas empresas foi para a China implantar esse software na China, na indústria calçadista. De lá, mais de 30 empresas usando na China. Depois eu migrei de área, a partir dos anos 2000 eu fui realmente para a área comercial, né? E eu tive muitos desafios para trabalhar o processo comercial, que é muito mais matemática, né? Muito mais lógica do que a gente acredita, né? Todo mundo acredita que o vendedor é aquele cara que era bom de lábio, que falava bem, né? Que se posicionava bem, que era líder da escolinha lá, da galera do fundão que liderava a bagunça e tal, aquele cara vai ser o vendedor. Na prática não é isso, né? Na prática, o vendedor de sucesso, mesmo quem trabalha com vendas e quer ter sucesso, precisa estudar e muito. E foi o que eu fiz. e como é que foi essa transição? Porque foi algo que aconteceu naturalmente ou tu tinha um desejo já de seguir para a área comercial em si? Porque tu, como tu trouxe, né? Tu veio do setor calçadista, se especializou na parte de tecnologia, trabalhou um bom tempo. E eu imagino que a experiência de rodar o Brasil inteiro e outros países implementando isso deve ter sido sensacional. O que te deu o estalo de, pô, vou mudar totalmente, vou virar 180 graus e sair da parte técnica e ir para o comercial em si? O que te deu esse estalo? Eu não saberia dizer exatamente, tá? Porque qual foi o estalo? O primeiro foi a oportunidade, né? O primeiro foi a oportunidade, né? Nos anos 90, 2000 ali, toda empresa de tecnologia vendia software, mas tinha que fazer uma Uhum. apresentação técnica, tinha que fazer uma avaliação técnica em todas as áreas que seria implantado, principalmente na indústria, né? É um software muito grande, complexo, de um segmento muito peculiar, né? Então isso fez com que eu tivesse que aprender a apresentar o produto, tivesse que aprender a entender as necessidades do cliente, fazer mapeamento das necessidades do cliente. E isso me levou a quê? A estudar como apresentar, a ter um bom nível de relacionamento com o cliente, porque quanto maior fosse o relacionamento, quanto mais eu gostasse de entender e conseguisse captar as necessidades, os problemas vivenciados por essas empresas, melhor era o desenho técnico da implantação do software. E Uhum. isso fez com que eu, de consultor do software, de implementador do software e tal, fosse migrando naturalmente para um pré-vendas técnico e depois de pré-vendas técnico assumir um processo realmente comercial. E o desafio foi imenso, né? Mas aquele negócio, todo mundo, né? O cavalo encilhado não pode passar duas vezes. Apareceu a oportunidade, vai. E eu sempre fui nesse instinto corajoso para encarar esses desafios. Cara, sim, né? É para mim, né? Então, o desafio de migrar para a área de vendas foi entender muito da necessidade de como apresentar, vender, prospectar cliente, Sim. contornar objeções, trabalhar objeções de vendas, entender retorno sobre o investimento. Eu vendi um software que já era recorrência, apesar de ser instalado
na casa do cliente, não o SaaS que a gente que a gente vende hoje, né, era instalado então num servidor, no sistema na empresa do cliente, né? E era administrado lá numa infraestrutura do próprio cliente. Isso migrou a partir de 93, quando a gente tem a Concur fazendo o primeiro software SaaS, depois um concorrente nosso a nível global, né, dentro do nosso conceito aqui de CRM, criou o primeiro software SaaS de conceito global. Então, o mercado mudou muito a partir de 95, o mercado de tecnologia. Mais ainda para o mercado de vendas, né? E cada fase dessa, eu vivi uma reinvenção. Quando eu saí do setor de RP, eu tentei fazer um processo de venda de um grupo de empresas por ter um mercado e acabei montando um escritório que foi incorporado, né? Vendi o escritório para uma empresa que trabalhava com supply chain, que é um derivativo daquele processo do meu de RP. E aí depois eu fiquei 6 anos trabalhando com supply chain, desenvolvemos projetos de nota eletrônica e tal, surfei aquela onda de nota eletrônica, né? Eu Duas trabalhei empresas muito que... com isso daí quando implementaram todo esse processo de nota fiscal eletrônica. Era uma eu loucura, né? vivi isso aí, viajei o Brasil inteiro, fiz apresentação para o setor contábil sobre nota fiscal eletrônica, o que era, como fazer, não sei a quantidade de cidades, mas foi umas 20, eu acho, 20 ou 30 cidades distintas, onde é que a gente fazia reunião com contabilistas para apresentar a estrutura do que seria uma nota fiscal eletrônica, que hoje é comum, né? Qualquer PDV hoje tem uma nota autenticada pela Secretaria de Fazenda do Você Estado, ou faz. uma nota fiscal, você faz. Então, isso para mim, desde o início, né? Desde o início, são 2 empresas que eu trabalhei naquele período, desenvolvendo software de logística, chegou a ter 1.500 transportadoras conectadas a um software de transporte e logística, que é a parte supply chain, a parte de pedidos do varejo para a indústria, a parte de pedidos da indústria para a sua cadeia de suprimentos. E é uma experiência fantástica, foram 6 anos naquela jornada ali, até chegar numa diretoria de vendas, né, ter times espalhados por filiais no Brasil inteiro, e aí foi literalmente o caos, né, literalmente o caos. Em 2010 eu cheguei a viajar mais de 200 dias do ano, Tu tá muito brincando. complexo, né? Com unidade em Goiás, em Brasília, no Rio, São Paulo, Curitiba. Então, assim, viajei muito nesse período, fazendo muita agenda com o vendedor na rua, muita agenda para ajudar o vendedor a vender. Isso me levou a ter que me desenvolver como um coach desse time de vendas, né? Sim. Como um líder realmente de vendas, liderar esse processo. A gente chegou a ter 165 pessoas Só nessa no time empresa, nessa comercial. estrutura. E aí era um bom time para trabalhar, era um bom desafio. Depois eu passei disso um período que, como eu viajava muito, eu estava muito cansado dessa operação, aí eu resolvi tirar um ano sabático, né, em 2014. O meu ano sabático durou só 15 dias. 15 dias eu já tive uma ideia de um outro software, já estava conversando com um monte de gente, desenvolvi uma startup. Quando ela estava ficando pronta para ir para o mercado, ela foi comprada. Vamos lá, até que parte nessa linha do tempo tu era funcionário. Quando é que começou o Fausto empreendedor? Na verdade, o Fausto sempre foi um empreendedor, né? Eu já era PJ em todas essas empresas, uma boa parte da minha renda era PJ, né? Em 92 eu abri o meu primeiro CNPJ, acho que foi. Eu fui emancipado para abrir um CNPJ em É mesmo? 86, com 13 anos de idade, eu já era emancipado para abrir um CNPJ. Então, eu já tinha essa experiência de família, de ter estrutura de empresas e tal, contar com contabilidade, ter que aprender rápido. Mas, dentro dessas empresas, eu também era funcionário, e mesmo nas empresas da família, né, eu fui um funcionário igual aos outros, com um ponto bem interessante: intraempreendedor. Não precisava ser dono do negócio para ser um empreendedor dentro de qualquer empresa. Sempre Sim. eu tive essa vivência de família e isso se transformou sempre no meu dia a dia. Ser um intraempreendedor
ou empreendedor, para mim era indiferente, né? Várias vezes eu chegava no meu cliente antes que a equipe que ia trabalhar comigo, e várias vezes eu saía de dentro da empresa do cliente depois que o time do próprio cliente tinha ido embora. Então, assim, ser empreendedor ou intraempreendedor, para mim é uma relação simplesmente de ter o CLT ou não ter um CLT. Sim, Então, faz esse é um sentido. ponto que, para mim, sempre foi muito claro, né? Empreender, entender que quanto mais desafios, quanto mais problemas a gente resolve, primeiro mais a gente ganha. Normalmente é assim, né? Quanto maiores os problemas que a gente resolve, mais rentabilidade se tem. E quando eu passei a vender para essas empresas efetivamente, ali nos anos 2000, eu comecei a entender que eu tinha que me vender dentro dessa empresa para crescer, até começar a Sim. ganhar stock options, ganhar ações de empresas e tal, estava dentro da negociação, né? Estava dentro da negociação do salário, já a estruturação de ser um pseudo sócio, né? Eu sempre brinco que o cara que tem stock options ou opções de compra de ações, ele não é sócio de nada, ele tem uma opção de compra, né? Então ele não é sócio de nada, então ele tem que ser um intraempreendedor. Tua jornada olhando para dentro das empresas que te ajudou também a ter sucesso nas outras jornadas, tendo efetivamente o negócio teu, né? E, e tu trouxe também da startup que tu criou e vendeu antes dela inaugurar efetivamente. Eu tive uma grande vantagem de todas essas empresas que eu trabalhei, ter empreendedores do meu lado que ajudaram a polir o meu conceito profissional, que me ajudaram a melhorar com todos os erros que a gente vai tendo no caminho, mas eu tive grandes professores, grandes empreendedores, e não só nas empresas que eu trabalhei, mas nos clientes. Os meus Uhum. clientes sempre da indústria foram sempre muito fiéis à dedicação que eu entreguei a eles. Então, quando eu troquei de ramo do setor de RP e fui para o ramo de supply chain, a grande maioria dos meus clientes da época da indústria compraram o meu software de supply chain. Quando eu comecei a desenvolver um projeto de nota fiscal eletrônica, esses mesmos clientes compraram o sistema de nota eletrônica. Tu ia Né? levando tua carteira de A cliente minha carteira eternamente sempre foi contigo, junto né? comigo, né? Sempre foi junto comigo, com uma grande diferença. Eu nunca saí de um mercado para abrir uma concorrência daquele mercado. Eu sempre fui para Uhum. outro mercado. Eu saí do mercado de RP, fui para o mercado de supply chain, fui para o mercado de nota fiscal eletrônica, e depois eu saí desse mercado, aí teve essa história da startup no meio do caminho, no ano sabático, que não foi sabático, logo eu já tinha 4, 5 consultorias para fazer, de amigos de tecnologia, eu sempre participei de associações, de Macestro, associação da Bicalçados, ou seja, associações de classe das áreas onde eu trabalhei, eu sempre tive envolvimento, sempre busquei conhecer e me relacionar, então isso também é um ponto importante, eu sempre construí grandes relações, né? Tenho Uhum. grandes amigos do setor da indústria calçadista até hoje. Sou amigo de todas as empresas de software onde eu trabalhei. Tenho inúmeros amigos. Criei um nível de relacionamento muito grande. Sou muito grato a todas essas pessoas que ajudaram a me polir, a formar o profissional que eu sou hoje. Então, isso constrói relações. E isso também é um ponto do vendedor, né? Construir relações, né? Esses dias eu estava vendo não sei se era um podcast, alguma coisa que eu estava assisti eventualmente um negócio e disseram que vendedor não tem passado, né? Eu disse, se vendedor não tivesse passado, eu não seria o Fausto, né? Porque eu tenho hoje clientes e vou em feiras. Tem um caso bem emblemático de um cliente, um banco do Estado do Espírito Santo, e eles eram meus clientes na época lá desse software de supply chain, integração. A gente fez um software, né, de integração de dados para esse banco e eles ficaram muito. Eu fiquei amigo de todo mundo lá. E Uhum. teve um cara, né, lá que estava tocando a operação e descobriu que eu estava fazendo o CRM. E o cara ligou: Não, eu sei que tu vai me entregar
e tal. Eu disse, cara, mas eu não tenho nem escopo para atender um banco, é uma startup que está começando. Menos ele, não, cara, me diz quanto é aí, X licenças e tal. Eu disse, olha, mais ou menos isso e tal. Ele, tá bom, então eu vou fazer o seguinte, eu já vou fazer uma ordem de compra aqui de mensalidade para 2 anos e vou te pagar à vista, porque eu quero ver esse negócio acontecer. Então eu tive Tá brincando. muitos amigos que compraram o software, claro, fizeram bom uso e tiveram uma boa entrega, né? Em todos os casos, Sim. nenhum insucesso, graças a Deus. E sempre entreguei 100% de todos os meus projetos. Em qualquer dessas passagens aí, eu sempre entreguei 100% dos meus projetos. Então esse é um ponto importante. Tecnologia tem fracassos, tem atrasos, tem isso, tem aquilo. Todo mundo sabe que tudo que é coisa de software, geralmente tem algum problema. No meu Sim. caso, eu tive êxito em entregar 100%. Não quer dizer que eu nunca atrasei, né? Quer dizer que o meu time de tecnologia nunca atrasou. Não quer dizer que eu não tenha que ter vendido algum projeto que não estava pronto, mas devidamente acordado com o cliente. Olha, o prazo é esse, Sim. isso aqui não existe, isso existe. Se eu fizer tal coisa, nós vamos conseguir chegar à solução que eu dizer. Então, meu histórico sempre foi esse, de uma entrega, prometeu, cumpre, né? Prometeu, Uhum. cumpre. Então, esse é um negócio que fez com que eu tivesse essa relação boa com os nossos clientes. Tu acredita que toda essa tua experiência na área de vendas, aliado com a tua parte mais lógica por ter vindo da tecnologia, foi o estopim para criar o Pipe Run? Para pensar cada vez mais realmente num CRM, para pensar naquele fluxo do funil de vendas, para trazer mais controle para a parte comercial? Eu te pergunto porque eu já estou há muito tempo na área comercial também, por muito tempo não se tinha um funil de vendas, não se tinha tanta metodologia, cada um tinha o seu jeito de vender, alguns davam certo, outros apanhavam mais que os outros, não se falava tanto em processos como hoje em dia. Tu acha que essa tua experiência comercial aliada com a parte mais lógica que vem da parte técnica também, foi o que te ajudou a desenvolver o Pipe Run? O Pipe tem um pouco de tudo e de um monte de gente, tem um monte de história, é uma construção são vários caminhos de várias pessoas para chegar no Pipe Run. Não é só minha, Uhum. né? Eu tenho mais 2 sócios e, na verdade, o negócio começou com eles. Lá em 2014, eu tava olhando para o mercado, eu tinha saído do grupo que eu trabalhava e tal, e tinha minha saída, tinha uma grana guardada para isso e tal. Essa saída, né, eu não tinha participação mais na empresa e tal, então eu fiquei por um bom tempo, teria uma renda por um tempo para pensar o que fazer, e um dos investimentos que apareceu na época em função de necessidade foi virar sócio de uma agência digital que aconteceu em 2015, e aí e essa agência criada pelos meus 2 sócios hoje, ela tinha dentro um software para Uhum. controlar a sua própria gestão de recorrência, que é o Dig Digital, que é o nome da razão social do PipeRun até hoje, né? PipeRun é uma marca, é um produto, mas a empresa chama-se Odig Soluções Digitais até hoje. Essa empresa nasceu em 2007, na cidade de Santa Maria, com os meus 2 sócios, né? E que a gente se encontrou dentro das associações de classe. Foi na CESP, a gente se encontrou, essa história está contada aí. Eu tinha recém terminado uma graduação, estava fazendo uma pós com um TCC na SPM sobre CRM, e que eu já tinha implantado muitos Uhum. na minha história, né? Já tinha ajudado a construir 2. Meu sócio também tem uma história de ter feito um TCC de CRM, de relacionamento, aí no setor automotivo, que o César tinha feito isso, e o Oswaldo tinha desenvolvido o software para trabalhar dentro da própria agência, que fazia site, só que tinha 1.200 sites hospedados já num host, e tinha que manter a recorrência desses clientes, vender recorrência de manutenção dos sites e tal, mensalidade de uso. Ou seja, já era o mercado de assinatura. Eu já vendia software antes do setor de RP com assinatura, pagamento de recorrência, né, mesmo não sendo SaaS.
Quando eu fui para o supply chain, era SaaS e recorrência. Então, nota fiscal eletrônica, SaaS e recorrência. E aí eu saí do mercado de RP, depois saí do mercado de supply chain, de nota fiscal, tirei meu ano sabático, fui construir um outro software na área de aplicativos e fui contratado para fazer uma consultoria, um projeto de marketing de uma empresa de mobile, construir esse deck para construir o modelo. Essa consultoria acabou usando a mesma agência que eu já era sócio, então meus dois negócios, a consultoria e a agência, começavam a se intercalar ali. Em 16 a gente realmente definiu que, e olhando para o mercado, entendeu que a agência com sites não seria mais um negócio de futuro, porque estava havendo uma consolidação do mercado desses hosts e tal, e cada vez iria ficar mais fácil fazer um site e manter um site. Então era um negócio que a própria tecnologia nos obrigava a nos reinventar. Como eu já estava acostumado a me reinventar, de trocar de segmento, trocar de software e tal, cara, para mim foi natural entender que o software que o meu sócio estava desenvolvendo para atender a própria agência poderia ir para o mercado, né? E aí eles Tinha como chegaram ganhar escala naquilo ali. Estamos indo para Porto Alegre, mas temos levando a agência para Porto Alegre para ficar próximo dos clientes que tu está trazendo de consultoria, mas a gente tem esse software aqui, ó, que a gente fez, tá aqui na prateleira, ainda toca a operação. Eu disse, cara, eu fiz um TCC disso. Eu já fiz 2 CRMs. Acho que isso faz muito sentido. E aí a gente foi para um evento, teve facilidade de ir para... E a gente tinha muito relacionamento. Foi para eventos e tal, e descobriu que realmente fazia muito sentido a gente criar um CRM que tivesse a visão de mensalidade recorrente. Só que nesse período eu estava lá com minhas consultorias, né? E essas consultorias eu estava dentro da maior plataforma mobile low-code do Brasil, que é a YouMove. E, cara, eu estava trabalhando lá no dia a dia, então para começar a Pipe Run, tendo essa empresa que eu trabalhava no dia a dia, eu participei de um projeto onde um fundo de investimento fez um aporte na época na empresa e estava lá para montar essa máquina de vendas, né? E estruturar todo o processo de venda e recorrência nessa empresa. Então, eu tinha que dividir o tempo, né? Tinha que dividir. Então, a gente começava o CRM às 6 da manhã e até às 9. Os 3 trocavam de chapéu, os 3 sócios. Um ia cuidar da agência, o outro ia cuidar da consultoria e o outro ia ficar tocando a operação de desenvolver o CRM. E 2017, em abril de 2017, a gente resolve que, cara, nós vamos ter que pegar esse negócio e botar no mercado, porque nós estamos gastando aqui para desenvolver. A gente estava uns 6 meses, 8 meses, e a consultoria e a agência tem que pagar a galera que está desenvolvendo o software, e o time tem que crescer e tal, isso tem que começar a se pagar. Eu disse, bom, e já se a gente ganha... Vocês já estavam tendo custo com funcionário e o produto ainda não estava no ar? Não tinha, era o meu sócio mesmo, que era o funcionário número que 1 ali, né? Ele estava Sim. desenvolvendo, mas a gente tinha que bancar ele desenvolvendo, né? Então, o resto das operações da agência ali pagavam essa estrutura. Daí foi o primeiro funcionário, o segundo desenvolvedor, né? Então, teve uma equipe ali, teve um desenvolvedor que na época entrou para trabalhar com a gente também. Ele ganhou umas ações da empresa também, depois ele desistiu de ficar com a gente, eu tive que recomprar a parte dele, né, naquele período e tal. 2016, 2017 a gente vai para uma feira e lança o CRM. Lança o CRM, não era para lançar, a gente estava na feira para falar da agência, fui convidado por uma empresa do mercado para ir para essa feira como agência, só que na última semana a gente olhou assim, tá, mas a gente vai para essa feira 10 dias antes para falar da agência, mas a gente está vendo que nós vamos fazer um CRM, por que a gente vai falar da agência? E a gente olhou assim, cara, tinha umas 4 telas funcionando, Kanban e tal, e algumas coisinhas ali que estavam mais ou menos funcionando, não estava tudo funcionando. Não, vamos fazer o seguinte, vamos lançar o software. Vamos testar isso no mercado para ver se funciona, cara. E em 10 dias antes desse evento, a gente criou a marca Pipe Run, criou a marca Bora Bater Meta,
né, o registro borabatemeta.com e o CRM piperun.com. E a gente criou esse negócio, criou esse domínio e fomos para essa feira e realmente vendeu 36 licenças na feira. E a gente estava pensando no software Caramba. de recorrência para empresa de serviço, igual a nossa, que era uma agência e tal. Mas na prática, o que aconteceu? A gente vendeu para uma indústria, manufatura. E eu vendi. E disse pro cara que eu iria entregar. E tudo certo. E a gente entregou. E mais engraçado, é cliente até hoje, tá? No lançamento é cliente até hoje. O Os cliente testers, 1 foi totalmente fora do que estava esperando. E o que ele vendia fora, de totalmente recorrência como fora do indústria? fit, totalmente fora do fit, não era para ser o perfil de cliente e tal, mas o cara acreditou na gente e a gente acreditou que podia entregar realmente para a necessidade dele, uma indústria que fabrica automação para cadeiras de rodas, fica na cidade de Pelotas e Rio Grande, as operações deles no sul do estado aqui, e entregamos, é cliente até hoje, né? Esse foi o cliente 1 do evento de lançamento. Mas a gente teve outros clientes que a gente tem maior carinho e tal, e que estão na carteira também, que compraram o PipeRun, que não era PipeRun ainda na época, que não tinha nem nome, né? A gente estava com... E testaram, nos ajudaram a testar, homologar o software, essas 4, 5 telas, deram muito feedback, apoiaram e que vieram a comprar naquela semana da feira também. Naquela semana eles viraram clientes pagantes, né? Então, daquele período ali em diante, naqueles primeiros 8 meses, a gente vendeu 108 clientes em 2017, pleno lançamento, e não tinha um produto completo ainda, mas a gente tinha uma convicção de entrega e tinha capacidade de entregar 100% da promessa que a gente estava fazendo de marca naquele período. Então, nosso lançamento em 2017, para mim, foi um sucesso até hoje. Não tinha Sim. fundo de investimento, assim como não tem até hoje, né? A gente tem algumas ações nesse período de 2017. A gente teve muitos clientes e amigos que compraram. Esse caso do banco é um. A gente teve um cliente que comprou na primeira semana com o lançamento em função da nossa experiência de agência, da nossa experiência de marketing digital. A gente teve alguns clientes de segmentos distintos que trouxeram para a gente assim, mas eu preciso de um software de Kanban e tal, e aí a gente precisa desse modelo e tal, mas não para o B2C da minha loja, para marca B2B e tal, que vai fazer, que a gente precisa para fazer o lançamento e tal. A gente começou a entregar assim para amigos, né, fazendo o conceito da startup mesmo, vendendo para quem estava mais próximo e tal. Mas Sim. segundo semestre, esse tempo durou 3 meses, tá? Depois a gente já estava vendendo para todo mundo mesmo e fomos para cima do mercado E e isso a tal. empresa era você e os dois sócios que estavam vendendo para todo mundo, ou tu que assumiu já desde o começo Não, a gente a estava parte os comercial três sozinho? vendendo, os três estavam vendendo e tal, o time da agência, na época a gente tinha 34 pessoas na agência, todo mundo apavorado, o que vai ser de nós dentro da agência, porque os caras estão olhando só para esse negócio aí, e depois a gente definiu aí 2018 que a gente iria, no final de 2017, com 100 clientes no CRM, a gente definiu um prazo. Em 12 meses, em janeiro de 19, a agência encerra suas atividades e nós temos que ter renda e faturamento com o CRM para pagar toda essa equipe da agência que vai virar funcionário do CRM, migrar todo mundo nesses 12 meses e fazer esse negócio render, porque em 12 meses nós, os três, vai ter que viver do CRM. Esse era o desafio. Em janeiro de 19, a gente entregou o último projeto da agência, na verdade, os 2 últimos projetos da agência, que foi os fontes do projeto que a gente estava fazendo para o iFood, do B2B do iFood, que a gente era uma plataforma que a gente foi terceirizado para tocar o projeto e desenvolver. O projeto da Sodexo, que era um projeto de onboarding de funcionários que a gente tinha feito. Esses eram os fontes que nós estávamos fazendo o repasse e estávamos mandando a primeira notificação para todos os clientes da agência que nós não atenderíamos mais o site.
Só que tinha 1.200 clientes para migrar, né? Essa foi uma grande oportunidade também. A gente olhou para todos aqueles clientes e viu assim, poxa, tem muita gente daqui que poderia comprar o CRM. Sim, Só que se a gente vender o CRM para eles agora, nunca eles vão querer sair de dentro do nosso sistema de site. Nós vamos ter que ficar mantendo a agência operando esses sites todos. Como que a gente migra isso? Aí a gente, por estar no meio de agências digitais, por estar no meio de associações e tal, a gente conquistou várias agências digitais que absorveram esses clientes dos sites e viraram nossos parceiros do CRM. E aí no ano de 2017 foram então 100 clientes. tu já abriu Já abrimos canais de uma vendas base de um direto. canal de vendas. Verdade. Já abrimos canais de vendas com a nossa carteira. Então a gente entregava para a agência parceira o site, o cliente e uma recorrência para ele ainda. Em troca, eles Sim, passaram a indicar os clientes para o CRM. Só que a gente não podia vender para o mesmo cliente, senão o cara não ia embora da agência, né? Foi muito sim. difícil. Os meninos começaram, né? Os meus sócios começaram em 2007 a agência. Tinha uma relação de clientes imensa. O cara compra o site de alguém, ele não troca nunca de fornecedor. Então era um Porque é uma dor de LTV cabeça longuíssimo. tremenda para trocar, né? Então, assim, só que a gente assumiu o compromisso que iria ter essa dor de cabeça. Tá? Foi muito difícil, a gente foi xingado, tinha gente que reclamava, poxa, vocês não pararam de me atender, agora não querem me atender mais. Poxa, cara, a gente notificou uma vez, 2 vezes. Isso passou o ano de 2018 inteiro, o ano de 2019 inteiro e tal, e, cara, foi terminar mesmo dos caras migrando os sites em 22, mas a agência não existia mais desde janeiro de 19. Então a gente brinca que o Sim. Piperun nasceu em abril de 17 como para o mercado, né? Ele nasceu no novembro, dezembro de 16 para os clientes tester ali, para dar uns feedback daquelas telas que a gente já estava desenvolvendo e tal, que era um projeto muito promissor na época. A gente já estava testando com os clientes, mostrando, os clientes começaram a querer comprar. A gente era o usuário número 1, né? A gente era o cobaia de tudo, fazendo para nós, mas até hoje é assim, tá? Até hoje é assim, Sim. tudo que a gente desenvolve para os clientes, a gente testa na conta número 1, que é a nossa mesmo. Então a gente só usa aquilo que a gente vende, né? E aquilo que a gente vende é o que a gente usa. Então a gente conhece muito daquilo que a gente está fazendo, né? Hoje eu tenho o privilégio de ter um time com 80 pessoas, com profissionais fantásticos, né? E crescendo, todo ano crescendo. Então, 2019 a gente tinha 8 funcionários, 12 funcionários. Hoje tu tem certeza que valeu a pena só ter durado 15 dias o teu pseudo ano sabático para entrar Para conseguir nessa consolidar loucura. isso, foi muito importante. Se eu não tivesse tido a coragem, o desprendimento e o apoio que eu tive, tanto naquele período de família, né, do time que estava na empresa onde eu estava, eu tive muito apoio para realmente empreender e tal, então todos me apoiaram muito. Eu sempre pude contar com essa rede de apoio, tá? De Pois é um estímulo e ponto tal. bem importante. Tu disse que tu tem 4 filhos. Como Tenho que é 4 essa filhos. experiência de tu vinha uma trajetória, imagina eu já confortável, como tu até trouxe também financeiramente, por toda a tua experiência, vou tirar um tempo sabático para descansar e de repente voltar nessa jornada. Como é que é chegar para a família e falar, ó, vou começar um negócio aqui do zero, encarar um desafio novo? Qual que é a reação deles? Né? Porque como tu trouxe, realmente o suporte deles é o que te ajudou a se manter. Mas eu imagino que dar essa notícia deve ser pesado e deve gerar algum frio na barriga esse começo, né? Cara, assim, meus filhos sempre viveram esse desafio do empreendedorismo, né? Eu tenho 2 filhos de um primeiro casamento que afundou naquele período de viaja e tal, né? Então, eu tenho 2 filhos desse primeiro casamento, maravilhosos, né? Uma filha com 17 já fazendo direito, e um filho que é programador aqui na Pipe, já está aqui há 3 anos comigo, programa mobile, está desenvolvendo aqui e tal.
E eles me Pô, tá apoiaram repetindo a muito tua nesse período. história no segmento calçadista, então, com 13 anos Começou, já tá no negócio da família. já virou a mesma história aí, seguindo o caminho da tecnologia, outra de direito, e engraçado, né, porque a minha primeira prova na faculdade, lá atrás, era para direito, e eu não passei na primeira vez na prova, né, eu tive que fazer a segunda, mas a segunda eu passei, e entreguei para Sim. minha mãe, olha, aqui, ó, eu não passei dessa vez, mas a segunda eu passei e disse pra ela, ó, eu passei, eu podia estar fazendo direito, mas não é o que eu quero, eu não vou fazer, né? Assim Uhum. como eu passei também na faculdade para fazer medicina, que era o sonho do meu pai e tal, e disse pra ele, ó, eu passei, tá aqui, mas eu não vou fazer, eu vou fazer tecnologia, né? Então, esse tipo de situação foi para mim, e eu acho que eu consegui dar liberdade para esses dois filhos me apoiarem. Sempre fui muito aberto, muito franco com eles, e sempre vivi muito para a família, né? Então, Uhum. o meu negócio, eu trabalho e tal, não é uma coisa, cara, família, né? Família, meu primeiro valor é a família. Então, esse é um ponto, assim, muito importante, e eles me apoiaram, mas não dá para dizer né, em casa, ó, tô começando, 2013, o ano que vem eu não vou trabalhar e tal. Como assim tu não vai trabalhar? Não, eu não vou mais trabalhar nesse negócio, eu vou criar uma outra coisa e tal, vou tirar um tempo parado, assim, tá, mas o que que vai ser de nós? Né? O que que vai ser de nós? Até tem uma brincadeira muito engraçada. O empreendedor onde é que eu trabalhava, ele disse para minha esposa, fica tranquila, fica tranquila. De fome tu não vai morrer, porque esse cara vem, ele vai vender um software em algum lugar. Ele pode não saber vender outras Sim. coisas, mas software não vai deixar de existir, ele vai estar vendendo alguma coisa. Não te preocupa com isso que tem história para contar aí, tem capacidade e tal. Ou seja, tive apoio, tive uma rede de apoio, tive estímulos, teve vários amigos meus em projetos na própria Cespro que apoiavam. Cara, por que que tu tem um monte de ideia, cria software para todo mundo, desenha software não só para os teus clientes e tal, faz alguma coisa proprietária, tá? Mas eu sempre eu não queria fazer sozinho, né? Eu não queria fazer sozinho. Eu sei o desafio que é montar uma empresa grande, né? Eu sei o Uhum. desafio que é montar uma empresa com alguns milhões de faturamento. Nesse último projeto, eu saí de 2 para 22 milhões de faturamento na empresa. Então a gente cresceu 11 vezes, né, em 8 anos. Então é bem difícil fazer isso. Eu sei o quanto que tu precisa ter gente com capacidade para viajar, para ficar fora, para trabalhar fora do horário e tal, né? E a gente teve o caso Achar de amigos intraempreendedores para a operação que tu estava para tocando, né? operar junto, cara, é muito difícil, muito difícil. Nem todo mundo pode acreditar no teu projeto, né? E quando a gente começou realmente o Pipe Run, a gente foi para um evento e várias pessoas diziam, cara, vocês são loucos. A gente tem, os três têm uma descendência alemã, né? Então, assim, Uhum. a coisa mais difícil é teimar com o alemão, né? Certo? Então, assim, dizer para o Sim. alemão que não dá para fazer é a mesma coisa que botar, né, gasolina no fogo, né? Então, assim, como assim não dá para fazer? Né? A gente vai achar um jeito de fazer. Então, o que que aconteceu? Todo mundo duvidava, todo mundo dizia, cara, o mercado de multinacionais é um mercado intensivo de capital humano, é um mercado intensivo de capital financeiro para fazer uma empresa crescer e tal. E a gente não tinha nenhum nem outro, né? O nosso time era de marketing digital, a nossa capacidade e experiência em desenvolver software era boa, mas era os três. A gente tinha que contratar todas as pessoas para desenvolvimento, engenharia, produto. A gente tinha que contratar todo mundo para vender, estruturar, suporte, atendimento e tal, e deveria contratar uma estrutura administrativa, contábil, financeira para pensar numa empresa de software, né? E capital para isso. E a gente olhava para a agência, a gente se olhava os três e dizia, cara, nós temos capacidade de fazer, né? Então nós vamos fazer. E todo mundo dizia, cara, vocês vão querer disputar com multinacionais, os maiores do mundo operam nesse segmento e tal. A gente, não, mas a gente não quer atender o mundo. A gente só quer atender a empresa brasileira, ajudar as empresas, a gente vê nossos clientes. A gente já tinha 1.200 clientes na agência, eu já tinha atendido Sim. milhares de clientes
em vários segmentos, em nichos diferentes, e a gente sabia da E dificuldade como que era que essa é briga? implantar um Porque CRM, né? o ponto que o pessoal trazia para ti, justamente, tu vai brigar com multinacionais, que são players que tem até hoje no mercado aí. Como é que tu fazia para não bater de frente com eles diretamente? Porque imaginou que tu estava querendo, opa, estruturei a PipeRun aqui, vou para um outro caminho para não brigar direto com peixe grande. Como que tu olhou para essa base de 1.200 clientes, tinha um número ali que tu conseguiu trazer, como tu foi ampliando para trazer os novos clientes e para, em algum momento, quando trombava com esses caras grandes, os concorrentes grandes, como é que tu fazia para bater de frente com eles, abrir mercado, diferencial que tu conseguia trazer da PipeRun? Primeiro é que não é o que eu fazia, é o que eu continuo fazendo, tentando Tem buscar razão. diferenciação, né? Procurar diferenciação, não em preço, mas em valor, né? Então, um software nacional que não é vendido no cartão de crédito e nem na moeda estrangeira, que é vendido em boleto, em Pix, parcelado no Brasil, em reais e tal, já tinha uma diferenciação, né? Buscar um Uhum. suporte de qualidade que atenda o cliente, que consiga atender em 1 minuto o cliente em português do Brasil e tal, isso os gringos não conseguem fazer. Tá? Ter um time com especialização em vendas para o Brasil é muito diferente de ter um time de especialização em vendas para o mundo inteiro. Né? Eu implantei Sim. software fora, eu sei o que é isso e sei o desafio que esses caras enfrentam para manter suas empresas. E o Brasil é o segundo mercado de todos eles. O Brasil é um continente. Né? O Brasil é muito, em termos de. A gente tem 20 milhões de empresas ativas, CNPJs ativos no Brasil. Quebra muito, fecha muito nos primeiros anos, tem as estatísticas do Sebrae, do IBGE e tal, para entender, cara, tem, né? Acontece, sim, Mas eu perco continua o sendo cliente aqui muita porque não empresa escolheu. mesmo assim. Cara, não tem, a gente é empreendedor, não tem o que fazer. Vai fazer o quê? Cara, a gente é empreendedor, a gente vai fazer. Vamos encarar esse desafio, vamos encarar, encaramos o desafio contra tudo e contra todos, continuamos até hoje desviando dos concorrentes multinacionais, criando valor para o nosso cliente, buscamos profissionais do nosso time que realmente agregam valor, né? Uhum. Duvido uma multinacional dessa, sem ser via consultoria, ter um time de suporte de CS ou consultoria de implantação que vá discutir num bom português sobre vendas aqui no Brasil, que vai discutir sobre regras de campos obrigatórios, de estrutura para ficar simplificado, para atender o vendedor brasileiro que gosta de dar um jeitinho em todas as regras, né, para Sim. continuar vendendo e que precisa muitas vezes disso dentro da nossa cultura, né, negociar prazo, negociar desconto, negociar parcelamento, negociar com o cliente a melhor forma de entregar e tal. A gente gosta muito de software americano, de estrutura americana. Os chineses agora estão se posicionando muito bem também, mas convenhamos, a gente não tem o método desses caras. O brasileiro gosta do jeitinho, gosta de ter coisa e tal, mas o brasileiro também não gosta de ter um negócio mal acabado, negócio que não entrega realmente aquilo que prometeu, e a gente está agregando valor assim. Hoje são 1.500 empresas, para não dizer que já é 1.600 e poucas, 12 mil usuários. Poxa, numa empresa que foi relançada em janeiro de 19, que teve um ano para vender antes da pandemia e que na pandemia perdeu 60% dos seus clientes e teve que se reinventar um ano depois de ter feito esse segundo lançamento, a gente se reinventou. A gente se reinventou já uma vez e a gente está aqui e estamos lançando coisa nova. Nós estamos em Vai se março de reinventar quantas 24. vezes forem necessárias aí. A gente sabe se reinventar o tempo inteiro, né? Então, isso eu tive essa estrutura. Depois, a família também. Eu tenho mais 2 filhos, né, que são de um processo adotivo, maravilhosos, estão com a gente já há 5 anos, do meu segundo casamento, oficial, direitinho, Uhum. tudo bonitinho, família, né, fantástico, minha esposa me ajuda pra caramba, suporta a minha jornada longa de empreendedor, porque não é fácil não.
chegar às 6 da manhã aqui no escritório, sair daqui às 10, 11, meia-noite, 1 hora da manhã e tal, porque tem que trabalhar por 3, porque não tinha para contratar 3 funcionários a mais, startup é isso. Startup é isso. Aí é a dor do executivo bem-sucedido, que podia estar indo para uma multinacional e nunca quis, podia ter ido para a Sim, Alemanha trabalhar com software e negou a proposta, sabe? Coisas desse tipo, né? Isso aconteceu comigo. Só que, cara, sou brasileiro, quero trabalhar para empresas brasileiras e quero ter gente comigo que acredite que dá para melhorar vendas, dá para ser vendedor brasileiro é honesto, não é picareta, que nem muita gente joga aí. Vendedor brasileiro estuda pra caramba e eu quero fazer software para marketing, vendas e atendimento no Brasil para empresa brasileira. Legal, é o que que a gente está demais. fazendo. Tem muitas multinacionais, inclusive dentro dos primeiros clientes que compraram lá no Beta, tem uma empresa francesa que usa o maior software do mundo no nosso segmento em vários países e aqui no Brasil para tropicalizar, para seguir comportamento humano brasileiro, para ter o jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro, vão lá, não é demérito nenhum. É a nossa capacidade de reinvenção, é a nossa capacidade de brasileiro de encontrar De se caminhos, adaptar, né? entender o problema. O jeitinho brasileiro não é um lado picareta e tal, o cara que vai dar a curva no processo, que vai fazer o negócio ilegal, que vai fazer a meia nota, o fiscal. Não, não. O jeitinho brasileiro é aquele que é amado por grandes empresas do mundo inteiro, onde a gente tem vários exemplos de brasileiros liderando processos do mundo inteiro. É para esse cara, para esse vendedor, para esse empresário brasileiro que precisa crescer, que precisa vender, a gente tem o nosso próprio exemplo. Tá aqui, dá para fazer sim. Dá para ser Sim. difícil, vai ser difícil, vai ter que trabalhar de domingo a domingo e muito mais horas que trabalhava como executivo, sim. Tá disposto a cair nesse desafio? É isso. Eu estava disposto a cair no desafio e tive o apoio, né? Tenho o apoio até hoje. Não é fácil? Não, poderia muito bem. Estou fazendo meus 50 anos esse ano. Queria ir para o conselho já, né? Trabalhar só no conselho da empresa, tal. Estou tentando, tá difícil ainda. Estava até acompanhando vocês nas redes sociais e eu vi uma postagem tua justamente trazendo novidades que está vindo solução com IA para construir toda a parte de meio marketing, do próprio time de vendas prospectar de alguma forma utilizando inteligência artificial. Como é que está sendo a aplicação da IA no dia a dia da PipeRun e o que tu vê como futuro da PipeRun? Porque com a IA agora está um negócio muito louco que o que a gente levava 10 anos para atualizar, em um mês a gente está tendo muito mais informação do que tinha antes. Quais são os próximos passos aí de vocês? É a nossa reinvenção aqui, né? Na verdade, a gente até já lançou a parte do e-mail, já foi. A parte de Já foi? template para automação de e-mail, para ajudar o cliente para cada fase do funil de vendas, do funil de marketing, do processo, de proposta, de follow-up, de prospecção e tal. A IA já está ajudando os nossos clientes a compor os e-mails que os vendedores vão utilizar. Está sendo uma experiência fantástica. A gente já tinha testado dentro de casa, já funcionou, super legal. O modelo está expandindo, está expandindo. Faz um mês e pouco que a gente lançou, as novidades que a gente já está fazendo em cima, já está dando vergonha daquele MVP de um mês atrás, então olha o nível de velocidade com que a coisa acontece. A gente já fez, aí eu posso contar alguns projetos que a gente fez dentro de casa e alguns que estão saindo para cliente aí. A gente fez um resumo executivo para o time de vendas que vai fazer prospecção de cliente. A gente fez um resumo executivo da pessoa que está interagindo com pré-vendas e com o vendedor para entender o comportamental dessa pessoa, um resumo executivo feito por IA. A gente tem aqui a nossa Ana Guru, né, que a gente fez dentro de casa, para atender o nosso time de suporte, criando soluções e dicas para o nosso time de suporte. Vejam bem, lembra que eu falei de atender em 1 minuto? Nosso time de suporte tem um CSAT na casa dos 90% a 100%, tá? Ô Fausto, até para quem tá assistindo e não sabe, o que é o CSAT? CSAT, cara, assim, é a satisfação de um atendimento. É uma pesquisa de satisfação de um atendimento específico. De uma ligação telefônica, de um atendimento num chat, uma resposta de um e-mail, ou seja, de um atendimento. E foi tão legal que a gente desenvolveu o software disso dentro do nosso próprio software para que os nossos clientes também
pudessem usar a pesquisa de satisfação. E o nosso time de suporte conseguiu ter êxito nesse modelo. A gente olhou para isso e entendeu, poxa, mas como é que a gente pode fazer para toda a carteira de clientes? A gente fez o NPS, que é o Net Promoter Score. Também fez dentro do software, fez para a gente, colocou dentro do software e já tem alguns clientes utilizando. Tem um grupo com 800 lojas no Brasil que já está fazendo NPS da entrega dos móveis que eles venderam no Brasil inteiro. 800 lojas usam o PipeRush CXM fazendo pesquisa de satisfação da sua carteira. Então, esse nível de entrega e com a IA, a gente conseguiu para os times internos criar essas estruturas. Eu tenho uma IA que leu todos os meus textos no blog, então ela responde com a voz do Fausto, né? Então já tem lá meu modelo e tal. Tem os textos criados pelo nosso time, tem os textos criados pelo nosso time de marketing, tem os textos criados pelo nosso time pelos meus sócios e tal. Tem muito conteúdo. Todo mundo aqui faz conteúdo. Sim. Essa é a nossa história como empresa, como agência digital. Nossa história era inbound marketing, então a gente produz muito conteúdo. Tanto que o primeiro canal de aquisição da PipeRush foi SEO, ou seja, conteúdo no blog. Até quem está nos ouvindo, aproveita CRM PipeRush, entra lá no blog, vocês vão ver que hoje tem mais de 30 mil palavras-chave sendo indexadas no Google, tem mais de 500 textos de conteúdos riquíssimos falando sobre marketing, vendas e atendimento e empreendedorismo dentro do nosso blog. Muitos escritos por nós mesmos, ou no mínimo a estrutura base de todo o conteúdo a gente ajudou a fazer, e todo proprietário com o nosso time. Então, assim, a gente não comprou texto específico de uma empresa terceira que não tivesse, no mínimo, envolvimento dentro de casa mesmo. Envolvimento de pauta. Envolvimento, a gente chama de headline, né? H1, título, subtítulo, título 1, título 2 e tal, né? Que não tivesse o envolvimento para fazer essas formatações. Obviamente que a gente teve momentos de não ter time produzindo grande volume de conteúdo, sim. A gente faz webinários praticamente todo mês, né? Mesmo antes da pandemia a gente já fazia, né? Então a gente continua fazendo. Está acontecendo muitos privados, a gente está participando também de muitas convenções de vendas, inclusive daqui eu já estou me preparando para ir para o aeroporto e vou para o interior de São Paulo também fazer uma palestra numa convenção de vendas de uma grande empresa do setor financeiro. Eu participei no final de semana passado de uma outra do setor moveleiro na Serra. Então, assim, esses eventos, essa coisa de presença é sempre em produção de conteúdo. É o que a gente está fazendo aqui, contando um pouco de história e criando conteúdo, né, para essa audiência fantástica. Economia de recorrência. Que tu comentou que trabalha com isso, que é justamente, se a gente parar a olhar o dia a dia, como vários softwares que no mundo B2B, né, empresa com empresa, mas no nosso dia a dia, todo mundo aqui que está nos ouvindo paga a recorrência de alguma coisa, mesmo não percebendo. Quer assistir um filme, tu assina o Netflix. Quer escutar uma música, tu assina o Spotify, ou outro aplicativo do gênero. Quer alugar um carro, hoje em dia tem muita gente que não tem mais seu carro próprio ou acaba tendo carro por assinatura. Esse mercado da recorrência, que é muito bom, porque a recorrência te traz aquela previsibilidade e a tranquilidade de quanto tu vai ter mês a mês na tua empresa. O que tu vê hoje com o mercado olhando cada vez mais para a recorrência, que é muito bom? Durante a pandemia teve um aumento também de novas soluções, ferramentas, o próprio consumidor partindo mais para soluções que paga-se uma mensalidade. O que tu espera desse mercado para os próximos anos? Tende a aumentar cada vez mais? É algo que vai mudar? O que Fausto, que está familiarizado com esse mundo, vê sobre essa parte da economia da recorrência? Antes de um Spotify, do Netflix, a gente paga uma recorrência de energia elétrica, de gás encanado, de televisão hoje é comum, né? Mas a gente já pagava do telefone antigamente, né? A gente Sim. paga de água, luz, telefone, ou seja, tudo que essas utilities, né? A gente já tem essa recorrência. Então a gente está acostumado a pagar, e o brasileiro adora um parcelamento, né? O lugar do mundo que mais tem crediário
né? É a história, o Brasil ensina o mundo inteiro, o crediário está ensinando para o mundo inteiro um Pix, está ensinando, agora vai ter até o parcelamento dele e tal. Eu tenho alguns parceiros aqui, como a Asas, que fazem uns projetos muito legais aqui, de suíte financeira para os clientes, então isso ajuda bastante nesse jeitinho brasileiro de fazer as coisas, né? Parcelamento no boleto e tal, começou aí. E eu tenho o privilégio de ter iniciado com software com pagamento mensal, recorrência, né? E aprendi muito com isso. É um nível de empresa totalmente diferente de uma indústria que vende um produto, entrega um produto e fatura, ou uma consultoria que entrega um produto e fatura e tal. Ou seja, a recorrência é o pagamento contínuo, é, geralmente de um período especificado, se for um projeto, alguma coisa assim, ou de uso, se for uma assinatura, né, que geralmente não tem prazo, ou de um software que pode ser uso contínuo por 12 meses, ou 24, ou 36, e assim por diante, como já são os veículos. Então, o mercado da recorrência, ele cresce muito. Eu tenho muitos clientes que locam máquinas e equipamentos. A máquina de café do escritório é locada. A gente não compra mais ela, a gente loca ela, paga uma mensalidade, o cara vem aí, troca o filtro, troca não sei o que, traz o café para abastecer e tal, então ele tem a recorrência do aluguel da máquina e tem a recorrência dele nos entregar a quantidade de insumos do café. Mas Uhum. pegar o varejo, maquininha de cartão em cima do balcão, aquela máquina ela tem uma recorrência, né? Tem muita gente que nem paga o aluguel da máquina, né? Cobre o aluguel da máquina pelo volume que transaciona na máquina. Ou seja, é um equipamento de tecnologia vendido em função de uma recorrência de uso transacionado. Então, a gente vê isso. Eu tenho um cliente que vendia máquinas pesadas, metal mecânico, e hoje ele não vende mais a máquina. Ele vendia a máquina, fazia um leasing, o cara financiava e tal. Hoje ele não vende mais a máquina. Ele faz um contrato de uma assinatura da máquina e ele troca essa máquina a cada 4, 6 anos nessa indústria. Ou seja, ele entrega uma máquina de pintura, de cabine de pintura, sem cobrar o custo do equipamento e vai cobrando a mensalidade. E ele tem um planejamento da indústria de lançar um equipamento novo, mais barato ou daquele modelo que substitua o existente no seu parque de máquinas. Então, esse modelo de recorrência, o negócio recorrência, ele vai continuar crescendo. Vai continuar crescendo. Porque cada vez mais a nossa vida, a gente não quer ter, né? Os mais jovens, eles não querem conquistar, pagar milhões por uma casa, sabendo Tá que tendo dá um para desapego pelo alocar. material ali direto, né? Ele tem um desapego e tal, né? Não sei onde é que termina isso, mas os mais jovens, eles têm essa relação, né, da não propriedade, mas a relação do uso e o desprendimento de poder fazer outra coisa. Poxa, mas se eu comprar uma casa, o que vai acontecer se eu quiser me mudar para o Japão? Ah, não posso, tem que esperar para vender a casa. Mas se eu não tiver a casa e ficar com o dinheiro, eu posso ir para o Japão mais rápido. Então eu não vou comprar casa, Exato. né? Eu não vou comprar o carro, porque se eu quiser andar de Uber e tal numa cidade que eu não conheço, eu vou de Uber. E o carro vai ficar parado na garagem, ou seja, eu tenho dinheiro parado, depreciando e tal. A galera pensa assim, né? Meninada mais nova pensa assim. E isso não está Sim. errado. Não está errado. É um modelo de evolução humano. Mas em E o todas mercado está as se empresas, adequando para esse novo modelo, né? Porque hoje, como tu disse, a gente tem a experiência da House em São Paulo, que tem tu assina um imóvel para te morar, né? A própria, o não sendo uma Airbnb que tu locação daqueles aluga, contratos vai usar. loucos, o Airbnb, todos os carros por assinatura que tem também. Dentro das empresas, isso cresce mais do que na vida pessoal. Dentro das Sim, empresas, isso cresce mais. Hoje, a equipe que faz limpeza e manutenção aqui no meu prédio é uma assinatura. A equipe que faz a operação eh, da manutenção do carpete e tal, e do prédio, é uma assinatura. Eles vêm fazer. A equipe que cuida de segurança e tal, é uma assinatura. Então, assim, num varejo, começa com a locação, né? A indústria, muito tempo atrás, o que era?
não locava galpões, né? Hoje existem os FIs aí, né? Os fundos de investimento imobiliário, que Sim. investem bilhões em galpões para alugar para a indústria, para a logística, porque eles não compram mais, eles vão locar por mensalidade recorrente. E isso está indo para o mercado inteiro, né? A economia de recorrência cresce muito e é um negócio de mudança comportamental humano no mundo inteiro. Não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Essa é a facilidade de tu alçar o uso de qualquer equipamento ou qualquer necessidade sem ter que fazer a aquisição 100% dele, ou seja, é mais barato e mais rápido, tá? Então, trabalhar com recorrência, para mim que tem um software de CRM de vendas baseado em empresas que atuam com recorrência, não é dizer que tu vai trabalhar para assinatura de software só. Tem franquia, tem indústria, É tem para tudo. aluguel de Hoje em dia, equipamento, tem de tudo. Ou literalmente seja, o para cara tudo. precisa controlar aquilo que é recorrência, porque muda completamente o cenário fiscal e contábil para qualquer outra empresa. Quem trabalha com recorrência tem uma outra visão de negócio, são outros indicadores de negócio, são outras métricas e são outras formas de criar o modelo de negócio, né? Criar valor para os seus clientes a partir de uma mensalidade. Tem um tempo muito maior de lucratividade, de retorno, de envolvimento a risco, muitas vezes sim, né? Muitas vezes sim. Mas, e tem uma coisa que é o mais importante de tudo isso. Toda empresa que trabalha com recorrência, o foco dela é manter o seu cliente pagando a recorrência. Então, se Sim. torna muito mais importante trabalhar na qualidade contínua do seu produto, do seu serviço, do seu atendimento, né? Para manter o cliente pagando recorrência, e aí a gente tem uma evolução naquilo que é o trato com o cliente. Se alguém que está nos ouvindo, que às vezes não está nesse mundo da recorrência ainda, ouviu tudo isso que tu falou, se interessou e quer entrar para esse mundo, quero parar de repente ter um produto que eu vou vender ele uma única vez e trabalhar nesse formato de ganhar menos, mas por um espaço de tempo maior. Como que eles acham o pessoal da Pipe One? Tem os conteúdos, como tu disse no blog, que podem educar esse pessoal a conhecer mais sobre o mercado de recorrência? Como é que acham vocês hoje em dia? crmpiperun.com, nosso site. Lá a gente tem uma estrutura, tem um blog, né? A estrutura de conteúdos blog, tem muito texto lá falando sobre esse tema. Nas aceleradoras de startups, né? A gente é convidado frequentemente para fazer esses bootcamps com as aceleradoras, com os hubs de locais, seja aqui em Porto Alegre, na Tecnopuc, na UOL Aceleradora, na Venture, ou seja, existe um ecossistema, né, não só em Porto Alegre, como em São Paulo, como em Recife, que eu adoro muito, e tal. Todos os lugares existe um ecossistema de startups, de tecnologia, baseado em modelos de recorrência. Todos esses ecossistemas, a CAT em Santa Catarina, na tua região aí, né? Então a gente vê assim, a Exato. Acespro Nacional tem uma área de startups bem legal também. Então assim, em todos esses lugares, a gente entende e compreende que existe um ecossistema. Esses ecossistemas conectam com a Pipe Run. Então a gente está sempre fazendo bootcamps para treinamento, seja em Recife, seja em São Paulo, seja em Santa Catarina, seja aqui no Rio Grande do Sul, a gente está sempre fazendo eventos de treinamento, passar experiência, webinários, todo mês a gente tem na Pipe Run, webinários. Quem quiser saber mais sobre o CRM, lá no site também tem um chat, tem um botãozinho do WhatsApp lá para sair conversando com o nosso time no E horário com esse teu comercial. cenário aí Né? de fundo, em breve vai ter novidades de podcast também, para gerar mais conteúdo sobre esse tema. Sim, a gente está começando um projeto novo, começa agora em abril, que é transformar os nossos textos do blog em vídeos. Então a gente vai escrever o texto para o blog e vai gravar um vídeo do texto. E também o nosso webinário mensal vai ter os cortes para as nossas redes sociais, né, com várias dicas e treinamentos, e a gente vai estar ampliando a nossa Academy
levando ela para dentro do portal da comunidade de usuários e vamos liberar todos os treinamentos para dentro da comunidade de usuários também, usuários do CRM PipeRun. Então, o que vai acontecer? Os usuários também vão ter treinamentos e conteúdo adicional. Sim, eu estou num ambiente aqui em Porto Alegre, no nosso escritório central, e realmente a gente tem um auditório aqui no prédio, mas ele não era o suficiente para trazer todo mundo para cá. Os eventos que a gente fez acaba ficando muito pequeno, o auditório aqui e tal. Como atingir o Brasil inteiro? Né? Como ajudar empreendedores de todos os cantos do país? Esse foi o modelo que a gente encontrou de ir para o digital. Então a gente vai fazer muito vídeo de treinamento. Estar em todos os lugares. E é para isso atingir e ajudar o empreendedor brasileiro a crescer e a vender melhor. Porque recorrência tem um negócio. Ter recorrência não é só vender mais. Vender mais todo mundo faz. Vender melhor. Quero ver vender melhor. Vender melhor é vender para quem realmente tem fit, vender melhor é para o cliente que realmente vai dar lucro, a empresa tem que gerar resultado, né? Esse intraempreendedor que está numa empresa de recorrência, aprenda sobre o modelo de negócio da sua empresa, não aprenda apenas a sua profissão dentro da empresa, aprenda do negócio, né? Crie valor para o seu cliente. Recorrência está em vender melhor. Até o lema nosso, né? Organizar para vender melhor. Esse é o nosso slogan da campanha de 24. O que me vem assim de resumo dessa nossa conversa de hoje, vendo o Fausto com toda a sua jornada, para mim é reinvenção. Para mim, estou escutando no começo da parte do segmento calçadista, entrar para a tecnologia, toda a evolução do mundo de tecnologia aqui no Brasil, que tu foi acompanhando também, a entrada do SaaS, a parte de ser intraempreendedor, depois tu virar realmente empreendedor separado, a história do PipeRun. Para mim, isso se reinventou de tempo em tempo e acho que foi o resumo para fazer toda essa construção de sucesso que tu tens. Então, te agradeço por participar desse episódio, eu acho que vai inspirar muita gente que está nos ouvindo hoje. E também eu peço para que todo mundo que assista, que queira conhecer mais sobre esse mundo de recorrência, siga o Fausto nas redes sociais, siga a PipeRun, crmpiperun.com. E se você quer acompanhar mais histórias assim como essa do Fausto, curta esse episódio, compartilhe com quem você conhece, se inscreve no nosso canal e traga aqui embaixo sugestões de quem você quer conhecer, empresas que você quer conhecer a história e empreendedores que você admira. Até a próxima. Tchau.